Podcast Política de Primeira começando. Esse é um espaço para discussão de assuntos de interesse da população e que ouve pessoas com voz e protagonismo do universo político e da política. Eu sou Aldair Santos aqui na apresentação e comigo está a minha colega Poliana Araújo, editora-chefe do portal Primeira Página. Olá, Poliana. Olá, Aldair. Obrigada. É um prazer estar aqui com você novamente. Vamos fazer mais um bate-papo importante, porque em outubro teremos eleições para presidente da República, deputados estaduais, federais, senadores e governador de estado. Por isso, o podcast Política de Primeira está conversando com políticos, lideranças partidárias, pessoas que têm papel importante nas articulações e definições dos nomes dos candidatos que vão entrar nessa disputa. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Juarez Costa, recém-filiado ao Partido Republicanos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Aldair. Obrigado, Poliana. Uma honra, um prazer estar aqui, poder participar desse podcast, poder levar o máximo de informação e poder responder, aquilo que vocês me perguntarão da melhor maneira possível para levar o conhecimento da sociedade. O podcast Política de Primeira tem como coordenadora a nossa editora-chefe de política, Francisca Medeiros, e apoio técnico de J. Carlos e Eduardo Roberto. Antes de iniciar nossa conversa, a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória do nosso entrevistado. Juarez Costa é paranaense de Londrina, tem 66 anos, é casado e pai de 2 filhos. Mora em Sinop há 45 anos, onde começou como locutor de rádio e depois se tornou empresário. Entrou na vida pública como vereador do município, depois se elegeu deputado estadual, foi 2 vezes prefeito e exerce o 2º mandato como deputado federal. Toda a vida pública foi ligada ao MDB, mas recentemente deixou o partido para integrar o Republicanos, partido do vice-governador Otaviano Pivetta. Então, e a gente já quer começar falando sobre isso, sobre essa saída do senhor do MDB. O senhor passou quase 30 anos, é isso, no partido, sempre companheiro ali do Carlos Bezerra, que era um cacique do MDB, e agora o senhor mudou, de partido. O que foi que aconteceu? O senhor não estava tendo o espaço que o senhor esperava? Não, dentro do MDB tive uma trajetória bonita. 2 vezes vereador, 2 deputado, 2 prefeito de Sinop, 2 vezes deputado federal e uma história dentro do partido. É como um casamento, a hora que você separa, vem a dor. Mas era o momento, a gente aposta num projeto diferente, no projeto do Pivetta, governador, e ele me pediu para que ajudasse a formar o grupo, a formar a chapa do Republicanos. Então, a gente analisando tudo o que vem acontecendo no Mato Grosso, tendo um vice da qualidade, da competência, que é o Pivetta, a gente comprou o projeto, mudou de partido, é somente a troca de uma sigla, a gente continua com amizade dentro do partido, tanto aqui como em Brasília, tudo foi conversado antes, foi da melhor maneira possível, sem briga, sem nada, mas apostando nesse projeto. O senhor não ficou chateado, não, naquela disputa que teve para assumir a presidência do partido, e aí a Janaína Riva foi que assumiu o deputado estadual, O senhor era um dos nomes para ser presidente também naquela época. O senhor não ficou chateado também com essa disputa, não? Não, é porque geralmente o partido te toma muito tempo ser presidente de partido. Eu não tenho esse tempo. Eu não poderia doar meu tempo para ser presidente do partido. Tanto é que eu estou vindo para o Republicanos. Existia um pedido do próprio Pivetta para assumir o Republicanos, mas ser presidente eu não consigo, não tenho tempo. Eu ando o estado inteiro, trabalho muito em Brasília, chego segunda noite de Brasília, volto na quinta para alguma região do estado. Então, alguém para tocar o partido, ou tem que ser deputado estadual, ou alguém que tenha tempo de estar formando chapa, formando partido, trazendo pessoas, e esse tempo eu não tenho. Então, não teve nada de problema. Não houve essa mágoa, não. Não, em hipótese alguma. Nessa migração para o Republicano, o senhor impôs algumas condições? Não, eu, na verdade, na conversa com o Pivetta, que foi contemporâneo como deputado estadual, foi contemporâneo como prefeito, nós temos uma amizade de mais de 30 anos, eu acredito muito nele, foi verdadeiramente comprar o projeto. Poderia estar no MDB, e apoiando,
mas como era preciso formar o grupo, como era preciso formar uma chapa de federal, ele me pediu e prontamente atendi. É uma questão de muita amizade, principalmente de acreditar no projeto dele. Sabe, que eu acho que é o melhor, tenho certeza que é o melhor para o Estado. Então, foi essa a questão. Havia algum risco a sua candidatura à reeleição, por exemplo, para federal no MDB ou não? De não fazer, do MDB não alcançar, por exemplo, vagas para federais, o senhor correr risco de não se eleger? Havia essa preocupação ou não? Não, tinha um pouco de preocupação. Talvez se eu permanecesse, o Emanuelzinho permanecesse, a Juliana iria permanecer, talvez outros pudessem vir, mas eu esperei, né, até o último momento, ver se a gente formaria uma chapa para dar tranquilidade, né? Nós temos o exemplo da Rosa Neide, 126 mil votos, e ficou de fora. E quando eu vim para o Republicano, então veio o Neri, veio o doutor Leonardo, que já foi deputado federal, vejo ele muito bem hoje, a Cássio, que é vice-prefeito de Sorriso. O senhor acha que o Republicanos, eu seguramente posso confessar para vocês que o Republicanos faz 2, né, seguramente. Com a chapa que tem hoje. Neri, Leonardo, a Cássio, que é vice-prefeito, Juliana, que é minha suplente, dei espaço para ela no Congresso, e ela fez um trabalho maravilhoso. Ela é do Araguaia? Deputado? Ela é do Araguaia, ela é mulher do Mariano, prefeito de Água Boa. Foi uma mulher, ela é veterinária, ela foi para a frente parlamentar da agricultura, eu dei lugar para ela na Comissão de Agricultura, na própria CCJ. Então, todos os espaços necessários que poderia dar para ela crescer pela competência dela, ela teve e correspondeu à altura. Sobre o Congresso Nacional, né? O senhor acha que existe um descrédito em relação ao Congresso? A questão de ser deputado federal, o senhor acha que Brasília aproxima da população ou afasta? Olha, de todos os mandatos que eu tive, ser deputado federal é o pior, né? Pela distância da família, pela distância dos amigos, né? Você trabalha muito, eu sou de muita entrega, sou de visitar municípios, né, direto, então talvez seja o pior mandato, né? Mas eu sempre coloco e confesso para vocês que eu acho que eu entrei no pior momento da história do Congresso Nacional. Aquele congresso de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, de Ibsen Pinheiro, de Mão Santa, de Garibaldi e tantos outros, né, que eram pessoas do mais alto nível político e intelectual, que você parava para ouvir, né? Tem muito pouco hoje, né? O nível já foi melhor na avaliação do senhor? Muito. A rede social, ela acabou levando muita gente que não foi nem vereador, que não foi prefeito, que não foi deputado estadual, né? E a ideologia, para mim, ela não cabe dentro da política. Havia mais uma visão de estadista naquela época? Exatamente, com toda certeza. Você pegar esses deputados, essas pessoas que estão falando, eram estadistas, idealistas, realizadores, né? E pouco você vê hoje. Você vê debates de baixo nível. Eu participo da CCJ, sou titular da CCJ há 7 anos, né? E você não consegue ter um debate qualificado. Você leva um ministro para ser ouvido hoje, ninguém quer saber de ouvir o ministro, de ouvir quais as políticas o Ministério está fazendo para a sociedade. Todo mundo quer lacrar para a rede, sabe? E nós precisamos de gente que tenha comprometimento com o país e principalmente com o seu Estado. Principalmente a ponta. Quando eu cheguei em Brasília, eu vi o quanto foi importante ter sido prefeito para virar deputado federal. Porque muitas vezes... Fazer todo o processo ali, desde todas as etapas. Né, não, porque muitas vezes você quer colocar um projeto lá que sacrifica a ponta, sacrifica o município. O cara vai fazer, vou aumentar aqui o teto do enfermeiro. Mas quem vai pagar a conta? Quem vai repassar esse dinheiro para o município que não tem? Né? E os políticos de redes sociais, eles também acabam não representando bem as regiões, né? Eles viram popstar e ganham fama ali na internet, mas eles acabam não representando as regiões, né? Exato. Você pegar, eu posso falar para você, por exemplo, eu tenho orgulho, isso me faz bem. Vamos falar de Araguainha, menor município do estado de Mato Grosso. Tinha 958 habitantes quando eu fui lá, né? E há 7 anos eu ajudo Araguainha. Não tinha uma escola, estava caindo, não tinha ar-condicionado, não tinha uma quadra coberta, não tinha asfalto, não tinha calçada, não tinha uma área de lazer, não tinha maquinário para trabalhar.
Quem ia olhar para uma cidade de 958 habitantes, que na época era a menor do Brasil? O político olha muito o número de votos, Olha o número de de eleitores. Votos. E hoje eu já coloquei 14 milhões nesse tempo em Araguainha. Né? Mais recente, Santa Terezinha, que é a cidade mais distante da capital do estado, está a 1.500 quilômetros de Cuiabá. Né? Ninguém vai lá. Né? E lá, recentemente, eu coloquei 15 milhões para fazer drenagem, porque no meio da cidade tem um morro, a água desce e vai acabando com tudo. Então você tem que ter esse olhar, primeiro, de ser humano. Né? Segundo, a visão política de quem foi vereador, foi deputado estadual, foi prefeito, de que conhece a necessidade da sociedade. Eu sempre dou um exemplo que eu cheguei numa cidade, não vou falar o nome, que fica chato. Né? Eu cheguei de avião e eu tenho a mania, eu fiz muito asfalto em Sinop. E eu tenho a mania de ver se a cidade tem asfalto, porque é qualidade de vida. E eu vi que tinha pouco. E eu desci, quando eu fui no gabinete do prefeito, o prefeito me pediu uma praça. Eu falei, prefeito, vamos dar uma olhadinha onde que é essa praça. E eu fui com a certeza que não teria asfalto. E não tinha. Eu falei, faz o projeto de asfalto, eu vou te dar o asfalto, a hora que terminar eu te dou a praça. Está lá o asfalto. Depois a praça. Está lá o asfalto e está lá a praça, porque a praça acabaria em 90 dias na poeira. Então, ter sido prefeito também nos ajuda a investir melhor o recurso. Então, e hoje, como é que é? O senhor em Sinop, o senhor acha que Brasília distanciou o senhor um pouco? Como é que o senhor faz para conseguir estar a presente? Cidade do né? senhor é Sinop. Né? Eu tenho colocado muito recurso em Sinop, sabe? Não é fácil, assim... Quando eu passo o final de semana em Sinop, eu tento na sexta, sábado, visitar o que eu posso, e na segunda-feira, antes de ir para Brasília, que eu vou às 5 da tarde. Então é o tempo que eu tenho para visitar as pessoas, né, para conversar com as pessoas, mas eu tenho dado muito resultado, né, de recursos em áreas importantes como posto de saúde, que foi construído recentemente, foi eu que mandei o recurso, centro de especialidades, a gente mandou recurso para construir em parceria com a prefeitura, pavimentação, estrada Nancy, que você, ao invés de ir pela BR-63 para pegar o trevo de Juara, você sai por dentro de Sinop, pelos condomínios ali, né, 23 quilômetros, totalmente pavimentado, com 23 quilômetros de ciclovia, que eu exigi que tivesse uma ciclovia, para ninguém ficar em rodovia perigosa andando de bicicleta, mesmo que seja por lazer, né? Então, tem muitas entregas. Hoje nós temos um centro de diagnóstico do câncer do Hospital de Barretos, em Sinop, que a gente destinou 20 milhões de emendas para ser construído e atende hoje 2.500 pessoas, né, fazendo diagnósticos, evitando muitas vezes ou descobrindo já no início algum problema de câncer. Então são coisas importantes que a gente tem participado da vida da cidade. Quero aproveitar esse gancho e colocar na nossa discussão aqui um outro lado das emendas, que são as discussões e as críticas que existem também, sim, bem fortes em relação sim, a emendas, né? Uma confusão com o papel de qual é o trabalho dos poderes, né? Divisão dos poderes ali, seria mais para o executivo, uma questão também de moeda de troca, de possibilidades de barganha, corrupção. Sim. Como é que o senhor recebe essas críticas em relação a emendas? Com naturalidade e dando razão às críticas. Primeiro, executivo, legislativo. Executivo executar, legislativo legislar. Então eu acho que o dinheiro tem que estar, na sua maioria, com o executivo. Ele que faz as obras, ele que tem os projetos, ele que conhece qual é a prioridade de cada um, né? Claro que ter sido prefeito me ajuda a ter toda essa visão, né? Mas também não me faz eu ser indiferente com o Congresso ter tido há tão pouco tempo o máximo de 5 bi de emenda e de repente está chegando na casa de 60 bilhões. Tem vários ministérios que não têm esse recurso em Brasília. Né? E outra coisa que foi importante... Tem razão. Tem razão e muitas vezes critica o Supremo. Eu sou favorável. O Supremo entrou para ver para onde estava... Entrou forte, para ver onde estão indo esses recursos. Principalmente a tal emenda PIX, né? Exatamente. Hoje ela é transparente. Você vai ter que mandar o prefeito entrar com um plano de governo no Ministério da Economia, que é a emenda PIX, é o Ministério da Economia. Ele vai apresentar o plano de governo, o que ele vai fazer com aquele recurso, vai receber e ter que prestar conta. Mas antes não era assim. Antes, nós também, deputados, fora dos líderes partidários, líderes de bancada, a gente não sabia quanto tinha de emenda. Então é só emenda, né, que eram nossas mesmo, emenda de bancada, emenda individual. O restante das emendas, que é a maioria, a gente também não sabia.
Então, com a entrada do Supremo, a gente passou a conhecer quanto vinha, quanto tinha, né? Para a gente também quem leva brigar. mais. Exatamente. Então, a gente ficou, hoje a gente sabe quanto entra, né? De que maneira que é distribuído. Então, foi muito importante a entrada do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E entrou com alguém que foi governador, que é o Flávio Dino, né? Que tem um alto conhecimento, e foi interessante, eu concordo. Então, quem vai à reeleição, né, já destinou várias emendas para os municípios, já satisfez, né, a população, e tem aquele que quer ser candidato pela primeira vez e não tem isso, né, não teve esse poder. O senhor acha que isso não desequilibra o jogo democrático? Olha, o que nós precisamos hoje é voltar a política para o político, não para a rede social, né? Debater nomes. Se você tem um bom nome, você vai ser bem votado, né? Se você tem uma história, você vai conseguir chegar, né? Então, eu acho que de que adianta? Eu sou deputado, mas se eu não tivesse, só esse ano que passou, em parceria com o Jaime Campos, eu fiz uma parceria com ele, nós atendemos 112 municípios. Até além do que é possível atender, né, pela falta de alguém preocupado com determinado município e tal, e a gente colocar recursos que o prefeito está lá sufocado, arrecadando menos, né? Então a gente faz esse trabalho até para poder ajudar mesmo. Existe o recurso, a gente faz chegar, mas eu não trabalho só com recurso de emenda, né? Eu ando muitos ministérios, muito, né? E o MDB tem o Ministério das Cidades, tem o Ministério dos Transportes, né? Que são ministérios que tem habitação, que tem drenagem, que tem... E tem que ajudar também os esgoto. Municípios a prepararem projetos, né? Exatamente. Porque muitas vezes o que se fala é isso, tem recurso, mas os municípios não apresentam projetos. Mas a gente tem feito esse trabalho. Aí cabe aos deputados Exato. trabalhar nesse apoio. Como eu fui prefeito, eu tenho conversado muito com os prefeitos. Por exemplo, nós liberamos 25 milhões para drenagem de Confresa, que é uma cidade que me lembra Sinop antigamente. Vai crescer muito no Araguaia, a capital do Araguaia, do Baixo Araguaia, né? E é um caos, né? Foi feito asfalto sem drenagem. Liberamos agora 25 milhões, liberamos 15 para Santa Terezinha, 27 milhões para a rede de esgoto de Ipiranga do Norte, 25 para Alto Taquari fazer 100% de rede de esgoto, né? Tudo através de ministério, de trabalho, de você ir lá conversar com o ministro, ajuda, nós precisamos, né? Agora mesmo o governo, o Jair esteve aqui, que é um grande companheiro, um grande amigo, o ministro, né? Com os 40 mil, com as 40 mil casas construídas, né? Fizeram um ato aí, pela alegria de ter atingido a meta, né? E a meta agora é 60 mil, né? Mas você tem que estar indo lá. Olha, tem um município tal que é pequeno, mas chegou a indústria. Vou dar um exemplo para você de Porto Alegre. Está abrindo um frigorífico e está abrindo a 3 tentos industrial do norte. Né? Indústria de álcool de milho. É uma empresa que vai empregar diretamente 800 a 1.000 pessoas e indiretamente mais de 3 mil. Vai mudar a cidade, o panorama econômico. Exatamente. O que se precisa? Fazer um plano de habitação de pelo menos 5 mil casas em Porto Alegre do Norte. Sabe? Então essas coisas a gente sai na frente por ter conhecimento, por entender que isso aconteceu em Lucas, isso aconteceu em Sorriso quando foi a Friboi, em Lucas quando foi a Sadia, em Mutum quando foi a Perdigão, né? O senhor estava falando desse perfil dos políticos de redes sociais. O senhor acha que vai haver uma renovação agora no Congresso? Vai ser mais do mesmo da última eleição? O senhor acredita que vai ter uma Eu acho que a política tem que voltar para o político, né? E o político não é eu, né? Não é eu que tenho um mandato, somos todos nós, mas principalmente aqueles que têm mais preocupação de querer fazer, de querer realizar, não só querer lacrar, né? É preciso você entender o que é a política, é preciso você entender o quanto que você pode contribuir, o que você pode ajudar. Eu falo para você que eu sou uma pessoa que eu deito muito feliz todas as noites, né? Deus me ajuda muito. Hoje, por exemplo, está terminando o hospital de Porto dos Gaúchos, de Juruena está fazendo o hospital, está terminando o hospital de Torixoréu, a ampliação e a reforma, que era um lixo, estou falando a palavra correta, lixo,
né? E outros locais que a gente contribuiu, que a gente colocou emenda, que a gente fez parceria com o governo, né? Então isso satisfaz a gente. Acho que o político tem que pensar nisso, que ele pode se doar, que ele pode entregar. Se você tiver conhecimento, vontade, não ficar só lacrando em rede, não ficar só em comissão fazendo um discurso para poder postar na mídia. Não, se você percorrer os ministérios, se você fizer relacionamento, que é o que mais conta em Brasília, você vai conseguir ajudar muito o Estado e muitos municípios. Esse novo Congresso vai ser o quê? Mais direita, mais de centro, mais esquerda? Esse Congresso que vai ser eleito nesse ano. Olha, o que o senhor acha? O Centrão é quem manda, essa é a grande realidade, né? E ele que define sempre se vai para a esquerda, se vai para a direita, essa é a grande realidade. O Centrão é assim, né? Ele que decide esse equilíbrio de forças dentro do Congresso? Exatamente. Se ele resolve ir com o governo, né, aprovar os projetos do governo, tudo anda, né? Se ele resolve parar o governo, ele para. Também para. Isso tem que acabar, né? Eu acho que a gente tem que ter projeto, independente de quem seja o presidente, projeto de país, né, de responsabilidade com os estados, com os municípios. O que é bom, vota. Se o que é ruim, vota contrário, mas vamos votar, né? Eu mesmo estou com um projeto importante, foi votado a semana passada em regime de urgência, né? Quando vota em regime de urgência, não vai nem para as comissões. Dia 7 ou 8 do mês que vem é provável que do IPVA. Eu quero que o senhor fale desse projeto daqui a pouquinho. Tá bom, só aproveitar agora, para quem está acompanhando esse nosso podcast sempre, olha, aproveite para compartilhar esse conteúdo, tá? Não esqueça disso. Mande o link do nosso podcast no seu grupo de amigos, no seu grupo de colegas, de familiares. Espalhe para todo mundo, compartilhe à vontade, tá bom? Esse nosso podcast, para que todos acompanhem nosso podcast Política de Primeira. Projeto que ele ia falar, Poliana. Um dos projetos do senhor, que foi bem polêmico, né? Exclui Mato Grosso da Amazônia Legal, né? Queria que o senhor explicasse mais. Isso vai diminuir a área de preservação? Não. Como é que é? O que a gente quer nesse projeto? E ele é algo que você tem que estar trabalhando individualmente, com cada deputado, né? Porque quando sai da nossa região, são cegos em relação a Mato Grosso, em relação à Ronda. Mas é natural, né? Você fala, já esperava. Vamos retirar Mato Grosso da Amazônia Legal. Você tem que estar preparado para apresentar um projeto desse. O que eu quero com isso? Existem muitos entraves por pertencer à Amazônia Legal hoje. Lá atrás foi criado, o Mato Grosso foi inserido na Amazônia Legal para ter o projeto Sudã, que ajudava a trazer empresas, indústrias para cá. Isso já não acontece mais há muito tempo. Então deixou de ser interessante para a gente. Muitas vezes, muitas empresas não vêm para cá porque tem os entraves por pertencer à Amazônia Legal. Mas essa preservação não é importante? A preservação e eu vou te provar como esse projeto, ele ajuda mais o meio ambiente do que atrapalha. Por exemplo, nós temos muitos. Vou dar exemplo de Brasnorte, passando por Juara, Portos Gaúchos, Sinop, Marcelândia, Cláudia, 17 municípios. Nós temos mais de 3 milhões de hectares de áreas degradadas, que podem ser produtivas. O que aconteceu muito? Na época podia derrubar 80%. Quando se proibiu, muita gente derrubou 80%. Nós queremos debater que quem derrubou 80%, refloreste 30% e tenha o direito de explorar 50%. Aqueles que derrubaram ilegalmente. Então, quando você vai no conteúdo do projeto, não só na manchete, você vê que o projeto ele é importante. Ele não mexe no Pantanal, né? Ele não mexe no Cerrado, que já está delineado, o que está delineado para o Pantanal, para o Cerrado está ótimo, né? E ele mexe justamente para consertar. E como que está lá o andamento desse projeto? É aquilo que eu te falei, você tem que, quando você passa, inclusive para alguns do PT que eu conversei, quando ele fica tomando ciência do que realmente é o projeto, ele passa a concordar. Nós precisamos de 277 votos para colocar o projeto para votar. Tem em torno de 190 pessoas que já conseguiram conversar. Não é fácil conversar com um deputado. Todo mundo é corrido, né? Mas todos que eu conversei, não teve um que pode falar, não, esse projeto aqui ele é prejudicial ao meio ambiente. Não. A gente está falando de reflorestamento de muitas e muitas áreas que desmataram 80%.
Então, nós queremos que refloreste 30 e possa plantar em 50. Vai continuar tramitando, então, Ele continua tramitando, projeto. mas é uma coisa mais difícil, né? Agora, estamos trabalhando, porque eu entendo, porque eu sou a favor do meio ambiente, nós precisamos de água, o meio ambiente é vida, nós precisamos... Então, a gente tem que defender o meio ambiente. Mas tem muita coisa que você pode fazer sem que seja prejudicial ao meio ambiente, como é o caso desse projeto. Tem outro projeto nessa questão ambiental ainda, que é do Corredor Ecológico da Onça Pintada, né? O senhor é relator e o senhor se posicionou contra. É um projeto de um deputado de Goiás. Por que o senhor posicionou contra? Porque aquela região já é uma região chamada região úmida. E você nem mexe naquela área, né? Então você tem uma grande área que ela já é úmida. E quando você forma um corredor de 30 quilômetros de cada lado, você está atingindo inúmeros, milhares e milhares de pequenos produtores. Qual é essa região? Você pega ali, vamos supor, Goiás, município. Mato Grosso? É Goiás e Mato Grosso, 30 de cada lado. Aí se atinge só os pequenos produtores, que já tem uma área que é próxima ao Rio Araguaia, em torno de 10 a 15 quilômetros, que já é alagado. Né? Então, se você cria um corredor, você vai estar tirando o restante, que é 20%, 30% da área dessas pessoas que sobrou para morar, trabalhar, produzir, você vai tirar. Aí teria que indenizar essas famílias. Indenizar, mas o problema não é nem esse, é retirar do início de Mato Grosso, passando por Tocantins, passando por Goiás, passando pelo Pará, todo esse pessoal vai pagar essa conta injusta. Não é necessário. Isso é quando você pega Santa Terezinha, em frente a Santa Terezinha é a Ilha do Bananal. Mas o senhor não acha que preservaria mais a espécie? Não, até porque nessa região, né, que o cara chama de corredor da onça, pouco se tem, mais ali no Parque do Xingu, mais é Pantanal, claro que ali tem, mas ela já tem a tranquilidade de Mato Grosso, ter natural o seu espaço. Em Mato Grosso, isso afetaria áreas, por exemplo, de Alto Taquari, né? Alto Araguaia, Araguainha, Ponte Branca, Nova Nazaré, Ribeirãozinho, São Félix do Pontal, Araguaia. São Félix do Araguaia, seria essa região. Santa Terezinha, você mataria 80% desses municípios. Essa preocupação do senhor. E você já tem ali no mínimo 20 quilômetros ali de área alagada. Daqui da beira do Rio Araguaia, ou mesmo no encontro ali do Rio das Mortes também. Quando você pega o encontro, você vê que é tudo área alagada. Eu ando muito de avião e nessa época você vê, e na época da seca você vê também, né, o tanto que tem de área alagada. Falando em produção, né, de agricultores, um projeto que alterou as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar, também foi um projeto que esteve com o senhor, foi relatado pelo senhor, né? Foi aprovado, já virou lei, mudou alguma coisa ou não? Sobre a agricultura familiar, diretrizes para a política nacional. Na verdade, ele não foi aprovado ainda, né? Está em andamento. Está em andamento. Está sendo discutido ainda. Vai ser discutido ainda, nós estamos melhorando o texto, né? Ainda não tem um texto básico para poder... Eu chegar aqui e falar para você, não vamos fazer isso, não, está sendo produzido. Está na relatoria do senhor, E o que o senhor defende de Tá. mudanças para esses produtores familiares? Quem produz comida para nós é a agricultura familiar, né? Nós precisamos ter esse pessoal com mais acesso a recursos, né? Os grandes têm acesso a recursos, não que eu seja contra, só a favor, né? Temos que produzir mesmo e tal, mas o que vai na tua mesa O senhor fala de recursos, financiamento? Financiamento, porque financiamento, o pessoal tem dificuldade muitas vezes de comprar uma encilhadeira, muitas vezes de comprar um pequeno trator, muitas vezes de comprar uma fábrica de gelo para quem mexe com peixe, poder ter ali a fábrica de gelo para poder colocar esse peixe que vai sair daqui, vai para o Pará, né, vai para São Paulo, o mínimo. Né? Então tem muitas coisas que dá para você melhorar a vida dessas pessoas, né? E pode escrever o que eu estou falando para vocês. A gente já está começando a ver a migração, né, da cidade para o campo. Tudo que o processo inverso agora, né? Tudo que aconteceu de sair do campo e ir para a cidade está começando. É mínimo ainda, está acontecendo, mas vai acontecer muito mais. É muito curioso, está acontecendo mesmo esse movimento, deputado? Está acontecendo. É que as pessoas querem oportunidades, né? E qualidade de vida também. Às vezes no campo você vai ter mais qualidade de vida. Se você pegar a violência, né? Na cidade, né? Contra a mulher, contra tudo, né? Muita gente quer paz.
E tem gente que hoje tem condição de comprar uma pequena área para poder produzir, né? Pé de serra, né? Exato. Como diz na música. Você produz melancia, você ganha dinheiro. Você produz maracujá, você ganha dinheiro. Você produz banana, você ganha dinheiro, né? E ocupa pouca mão de obra. Por isso que eu falo para você, nós temos que dar estrutura. Hoje a tecnologia avançou muito. Se a gente fazer essa tecnologia chegar no pequeno produtor, muita gente vai migrar. E essa coisa do agro também está fazendo. Os filhos, né, desses grandes produtores, de médios, de pequenos produtores também, estão se formando em agronomia, em veterinária. Esse pessoal está tudo ficando no campo. Olha, se você olhar, tem um lugar que eu passo que é perto de Sorriso, né, um distrito de Sorriso. Quando eu almoço lá, tem no mínimo 30 meninas de 23, 25 anos formadas em agronomia que trabalham em alguma fazenda ali próximo e que almoçam nesse local. O senhor conversa com eles, o senhor se dá bem com jovens? Muito, com a juventude? muito, até porque eu tenho uma preocupação muito grande, né? Nessa tecnologia tão avançada, se você não mexer... é boa nisso. É boa nisso, mas se você não mexer com a cabeça deles para mostrar qual é o caminho, o que tem que fazer, né? A gente tem essa preocupação. Então, hoje, os filhos de produtores estão ficando mais na terra, sabe? Hoje, eu até conversava com o Nicole ontem, que é um grande produtor de Sinop, planta lá em Nova Canaã. Né? Tem um filho de 7 anos que pilota coletadeira, trator, tudo que você imaginar. Né? E ele é apaixonado por isso, como muitos outros que eu conheço são apaixonados. E essas meninas que eu falava, que eu encontro no restaurante, são todas apaixonadas. Pelo campo. Pelo campo, pelo que fazem. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E nós vamos precisar produzir cada vez mais. Tem outro projeto do senhor também, pode né? falar, Odair, sobre o PVA, né? Ele já tinha antecipado, na verdade. Mas como é que é esse projeto? E a gente queria saber como é que está a tramitação. É o projeto que altera o cálculo do IPVA para incidir apenas sobre o valor final do bem, né? Tem gente, Poliana, que pensa que criando novos impostos vai arrecadar mais. E é o contrário. Quando vai só pesando, né? Para a população. Quando eu fui prefeito de Sinop, o Ministério Público exigiu que eu fizesse um levantamento da cidade, fizesse uma nova planta genérica para cobrar mais IPTU. E eu tive, na época, na promotoria, dizendo, olha, o povo não aguenta, está sufocado. Né? E tinha casos que ia dar 3.000% de aumento, que era uma coisa... Né? Não tinha cabimento, né? Surreal. E aí eu convenci ela que o melhor seria, vamos dar 30% de aumento do IPTU geral, escalonado em 3 vezes, 10% ao ano, para resolver. E resolveu o problema, o município arrecadou mais, todo mundo passou a pagar, né? Todo mundo pagava com gosto, que não adianta você explorar. O que está acontecendo no IPVA? No IPVA é uma matéria altamente constitucional. Muitas vezes apresento projetos lá que são inconstitucionais. E apresento para fazer a lacração, né? E depois vão reclamar que o Supremo se intrometeu. Não, o Supremo está lá para ver se é constitucional ou se não é constitucional. Esse projeto, o que está acontecendo? Quando você paga IPVA do seu carro, você está pagando IPVA sobre imposto. Está errado. Né? O carro saiu, uma hipótese, custa 100 mil, mas ele saiu a 50 mil reais da fábrica. Aí vem IPI, PIS, CONFINS e ICMS. Faz o valor subir lá em cima. Fica o dobro do valor. Fica o dobro do valor. Carro, então, inclusive, é muito caro no Brasil. Exatamente. Né? O que nós queremos simplesmente é que o IPVA seja pago pelo valor líquido do patrimônio. Né? Que se o carro custa 50, vai pagar sobre 50. Não sobre ICMS, sobre PIS, CONFINS, sobre IPI. Né? Então, o projeto ele foi tão bem aceito que ele já foi votado na semana passada em regime de urgência, já não precisa nem ir para as comissões, e acredito que dia 7, dia 8 do mês que vem, o presidente coloque em votação. Tanto é que tem vários e vários deputados ligando para mim pedindo a relatoria. Mas vai reduzir a arrecadação de impostos. Não, pelo contrário. E aí que eu queria que você Porque perguntasse as pessoas isso. vão pagar mais? Foi ótimo você ter perguntado. Por exemplo, o Paraná. Lá ele fez diferente. De repente ele vai entrar nesse projeto, sendo aprovado, ele vai entrar nesse projeto. Mas ele baixou de 3% para 1,9%, o IPVA. Ele está arrecadando 52% a mais do que ele arrecadava. Hoje, no geral, pesa menos no bolso. A média hoje é de 42% de inadimplência. Eu vou falar de Sinop que eu conheço bem. São vários locais de motos novas, amontoadas, milhares e milhares, não é pouca coisa, de veículos. Quando você vai ver qual que é o problema, IPVA, não pagou. Ele está pagando
a parcela da moto, está pagando IPVA caro, ele não dá conta. Não dá conta. Não dá conta. Então, quando você reduz o preço E depois do IPVA... fica sem a moto ainda, porque foi apreendida. Exatamente. Quando você reduz o IPVA, as pessoas passam a pagar, caem na inadimplência, você arrecada mais. E a grande prova foi o ano passado. O Paraná arrecadou 52% então já tem o Paraná como a mais. exemplo. Para mim foi importante, que eu lancei esse projeto no início do ano passado, e agora em setembro ou outubro, que o Ratinho tomou a decisão de diminuir, né? Foi a grande... Para mim foi ótimo, que mostrou que realmente o que eu penso é verdadeiro. Né? Reforçou, né? Que se arrecada mais. Eu conversava isso com o Piveta, né? Você tem aqui 45%, 43% de pessoas que não pagam IPVA, e não é porque não quer. Sabe que se for parado numa blitz, ele vai ter o carro apreendido, a moto apreendida, porque não tem dinheiro. Se você reduz o preço, ele vai pagar. Então você vai arrecadar mais. Deputado, tem uma lei de Mato Grosso que gerou muita polêmica, muita discussão. Sempre ela está em pauta. Seja qual for o próximo governador, vai ter essa discussão. Que é a lei que proibiu a pesca de espécies de peixes em Mato Grosso, das mais tradicionais no estado, né? O atual governo aprovou e a lei foi aprovada e está em vigor. Houve muita reclamação de pescadores, muita polêmica. Qual o posicionamento do senhor? Desemprego, né? O que eles reclamaram era do desemprego. Mas eu acho falta de renda, né? Desemprego não, falta de renda. Tinha que ser por espécie. Tinha que ser por espécie. Por exemplo, Telespires teve uma represa que vazou, muito grande a represa, e vazou um peixe que não é da nossa bacia, da nossa região, que é o pirarucu, né? Ele está destruindo. O intruso. Está comendo tudo, está destruindo. Né? Então, acho que deveria ser por espécies, sabe? Um ano esse, outro ano outro ano outro, ou 2 anos cada um, né? E é claro que tem e agora, aqueles... inclusive, está autorizada a pesca dele, né? Pelo IBAMA. O pirarucu, né? Em espaços, em áreas em que ele é invasor, pode... Ele é um grande predador, né? Nós temos vários predadores aí, e estão ficando os predadores. O senhor acha que a ideia... O senhor aprova a ideia. Teria que haver uma lei nesse sentido, mas talvez com mais equilíbrio. Mais equilíbrio. Cada espécie num período, exatamente, é isso? Exatamente. Porque hoje você está deixando quem tomar conta? Pirarucu, tucunaré, que é predador, cachorra, que é predador, né? Então, se você faz por espécie, também você vai contentar a todos. Tem muitos que têm a consciência, tem uns que vivem da pesca, e a gente respeita, e tem outros que fazem a pesca esportiva e respeitam, e tem outros que não respeitam nada. Mesmo na Piracema, mesmo estando proibido, ele está pescando, e se ele puder pegar 50 peixes e levar, ele vai levar, sabe? Então, falta fiscalização, mas se você fizer algo mais maleável, que contemple, né, tanto quem gosta da pesca, como também as espécies, é mais interessante. Vamos voltar para a política? Pois é, voltando, né, para as eleições. Esse assunto é bom, né, deputado? É gostoso. Sobre os candidatos a presidente da República, né? Quem o senhor acha que tem mais condições de disputar a eleição a presidente da República com Lula? E o senhor acha que, da direita, o Flávio Bolsonaro é o que mais tem condições de encarar essa disputa, ou o senhor apostaria em outro nome? Não, eu apostava muito e gostaria que acontecesse. Tem tempo, a gente não sabe ainda, né? Eu acho que o Tarcísio, além da competência, seria pacificador, né? Seria muito importante. Eu sou muito fã do Tarcísio. Ele foi funcionário da Câmara, né? Efetivo da Câmara. Então é um cara muito técnico e político. Sempre bom dizer que você tem que ser político, sim, né? Você tem que ter jogo de cintura para fazer, né? Traquejo para fazer as coisas acontecerem, né? Você não aprova um projeto na marra. Você tem que conversar, tem que dialogar. Então o Tarcísio preencheria todos os quesitos necessários para apaziguar esse país. Nós precisamos um pouco de paz, sabe? Eu acho que a ideologia não cabe dentro da política, como a região não cabe dentro da política. Eu sou desse pensamento, né? O seu preferido não vai ser, que ele já disse que não quer, né? Pois é, mas a gente tem que esperar até o dia 4. Eu estou vendo o Flávio um pouco mais... Moderado, conversando mais. Se você pegar só a direita radical, não ganha eleição. Se você na verdade, for o moderado, radicalismo, né, não é bom para ninguém. Não é bom nem para um lado nem para o outro, né? E o povo não quer mais isso, está cansando do radicalismo, né? Então, eu acho que... Mas o senhor acha que ele tem condições? Tem credencial para isso? Olha, eu volto a insistir, né?
O meu desejo era o Tarcísio. Não é por ser do meu partido. Confiado, hein? Pois é. Não, você não está confiando muito. Não, eu confio. Eu acho que se for o Flávio e o partido vai acompanhar, eu espero que ele esteja aberto a fazer um governo, né, dar uma abertura para que possa construir então, o senhor bons partidos, um bom governo. O senhor tem esse perfil mais moderado, talvez até mais de Sim. centro, mas a gente quer saber do senhor, né? O senhor se considera mas muitas bolsonarista? vezes me perguntam se eu sou de direita, se eu sou de esquerda ou se eu sou de centro. Eu falo sempre que eu sou centrado. E hoje você precisa ser muito centrado, sabe? Você não pode entrar em qualquer discussão. De repente você está discutindo algo que é fake news, que é mentira, e você está se matando por aquilo. Então, muitas vezes eu vou no município e vejo alguma discussão que em Brasília é totalmente diferente. Então está muito difícil hoje você saber o que é verdade e o que é mentira. Você tem que ter muito cuidado. Até vocês, na profissão de vocês, hoje está difícil, sabe? De repente você acha que você está vendo uma matéria verdadeira e ela não é. Tem que ter apurar, todo esse cuidado. Né? Tem que checar. Né? Tem que checar muito, né? Não é a checagem rápida, como antigamente. Então, no governo Bolsonaro, o senhor chegou a criticar, né, algumas ações dele, algumas atitudes em relação à antivacina, por exemplo. Eu não posso concordar que você faça um trabalho contra a vacina. Certo? Eu estava vendo pais aí que não queriam vacinar filhos recém-nascidos. Né? Nós vivemos uma época que eu ainda tenho, não sei se é o daí é da minha época, que tem aqui a marca da pistolinha. Nem fala que ano é, né? Não, viu, deputado? A marca da pistolinha. Eu acho que a vacina é importante, né? Nós acabamos com a coqueluche, nós acabamos com o sarampo, nós acabamos com uma série de coisas aí e que chegaram a voltar. Até o sarampo, que foi excluído há muitos e muitos anos, chegou a voltar, sabe? Então tem coisa... negacionismo ruim, esse né? negacionismo não pode, sabe? Não pode, que mexe com a vida das pessoas, né? E tem muita gente que acaba acreditando, e lamentavelmente, né? Então a gente tem essa preocupação, né? Mas eu sou muito retrocesso? Foi um retrocesso? Eu acho que foi. Se você pegar os números de vacinação hoje, está se lutando para atingir meta, está tendo muito esforço, né, para isso. Então, esse tipo de coisa tem que ter mais responsabilidade. Isso eu sou claro nesse ponto. E no estado aqui, deputado, como é que vai ser a disputa para o governo de Mato Grosso? Vários nomes aí. O senhor está agora no partido do vice-governador Otaviano Pivetta, né? Como é que o senhor avalia aí os 7 anos do atual governador, que é padrinho político, que já colocou apoio para o seu vice, o Pivetta, né? Falando de acertos e de erros também do atual governo. Qual a avaliação do senhor? Quando está ruim, todo mundo fala. Quando melhora, se esquece muito fácil de quando estava ruim. Há 7 anos e 2 meses atrás, esse estado devia para os municípios, inclusive eu ajudei a arrumar 180 milhões logo no início de 2019, quando eu virei deputado e o Mauro virou governador, o Pivetta vice, para pagar a saúde dos municípios que não eram pagas há 10, há 11 meses. Esse estado tinha 7.200 quilômetros a menos de rodovias pavimentadas. O pavimento que tinha estava sucateado. Não tinha hospitais, como está inaugurando hoje o de Alta Floresta, o regional. São quase 200 milhões de investimentos, o de Juína, o de Confresa, acho que 2 ou 3 hospitais em Cuiabá, né? Em todas as áreas que você imaginar, Mato Grosso mudou muito para melhor. E muitas vezes a gente não para pensar, peraí, como é que era antes, como está agora? E eu tenho sempre falado com as pessoas, né? Você tem a responsabilidade do voto. O teu voto não é qualquer coisa. O teu voto melhora ou piora, né? Eu fui para o Republicanos por quê? Por um projeto Pivetta, eu conheço. Primeiro, até me fizeram uma pergunta hoje, ele é muito afastado. Não, é um cara muito educado, é um cara que sabe o seu lugar. Quando ele foi prefeito de Lucas, que ele fez a grande transformação de Lucas, ele era o prefeito, ele sabia que ele mandava. Hoje ele é vice. E ele se coloca no lugar de vice. Até se questionou se ele está com energia mesmo disponível para uma campanha. Total. O sonho. O Pivetta, desde que ele assumiu a vice, ele nunca mais pisou nas fazendas dele. Não são poucas. Uhum. Nunca mais, estou falando a palavra correta, nunca mais ele foi nas fazendas. Ele vive, e o sonho dele é governar Mato Grosso.
Muitas das coisas que têm acontecido no governo do Estado saem da cabeça do Pivetta. É um cara extremamente inteligente, só que é um cara muito educado e respeitador. O governador é o Mauro Mendes. Deputado. Então, ele entende assim, né? Então, o dia que ele assumir, dia 1º, vocês verão um novo Pivetta. O senhor acha que nesse projeto atual, o senhor acha que não houve erros? Foram só acertos até agora, nesses últimos 7 anos? Você não tem só acertos, né? Mas teve muito, mas muito mais acertos do que erros, né? Eu ando o estado inteiro, sabe? Eu ando o estado inteiro. Você vê o que saiu de asfalto, que asfalto é tudo. Quando eu estava em Sinop, a gente falava aqui, até a gente comentava isso, né? Nos dê energia e nos dê asfalto que o resto a gente faz. O Norte falava isso. 86 entregou o asfalto até Santa Helena, que foi com o Júlio. 94 entregou o Linhão, bateu o Linhão em dezembro de 94 e dali para frente ninguém mais segurou, né? Deputado, o Wellington Fagundes, né, o senador Wellington Fagundes, do PL, ele se coloca como candidato do Bolsonaro ao governo do Estado, né? Nesse cenário, como é que fica o Pivetta? O Pivetta tem um carinho muito grande do Bolsonaro, né? Eu acho que o Bolsonaro gosta muito do Pivetta e você não viu em nenhum momento, você pode ter visto o Flávio falar, mas não o Bolsonaro falar, né? Então ele tem um carinho muito especial pelo Pivetta. E se a gente for falar quem é de direita, o Pivetta é muito mais de direita, né? Sempre foi, né? Participou do PDT, dele, né? Participou do PDT, de uma história do Rio Grande do Sul, que era Brizola, que não sei o que, tal e tal. Mas o histórico dele é de direita, né? O senhor acha que vai ter alguma diferença, ter um diferencial, ter esse apoio aqui ou não? Falar, esse é o candidato com a bênção do Bolsonaro, isso vai fazer alguma diferença? E os dois estão nessa disputa aí, querendo a bênção do Bolsonaro? Primeiro, eu acho que você tem que ter a bênção de Deus, né? Pedir saúde, paz e conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que a sociedade tem que escolher o que é melhor para ela. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é ninguém que vai administrar o estado de Mato Grosso. É quem nós vamos escolher aqui para ser governador. E aí nós temos condição de escolher o melhor. Nós temos opção, né? E a gente já tem gente com experiência comprovada, né? Tem feito melhor pelo estado de Mato Grosso e, de repente, por que isso vai mudar? Está indo tão bem. E o que o senhor acha que essa próxima gestão deve priorizar, essa gestão do governo do estado? Ela deve, primeiramente, continuar com pavimentação. Esse é um ponto. Escoamento de produção. Nós somos o grande produtor. Somos, somos o maior produtor do mundo, né? Se fosse um país, acho que era o terceiro do mundo, né? Mato Grosso. Então, primeiro, continuar a pavimentação com esse programa de 1.000 quilômetros por ano. Esse é um ponto, né? Continuar nessa batida da saúde, que é muito importante, né? Nessa questão do governo está fazendo até creche. Essas creches que estavam paradas, o governo assumiu para si e começou a terminar essas creches paralisadas há muitos e muitos anos. Feitas pelos municípios. Exatamente, né? Que era o município, o próprio governo federal, né? Aquelas creches da época da Dilma que estavam paralisadas, algumas o governo federal retomou e algumas aqui no estado o governo assumiu para si, né? Em várias cidades. Educação, né? Educação que é primordial. A gente sabe tem melhorado, né, os índices. Está melhorando e vai melhorar muito mais. Então, eu acho que esse governo foi de muita entrega e se continuar no ritmo que está, nós vamos ficar bem. E a disputa, hein? Para quem o senhor vai pedir voto para o Senado? Para o Senado Federal. Minha curiosidade, hein, deputado? Para quem o senhor vai pedir voto, hein? Vou acabar com a sua curiosidade agora. Agora, nós podemos votar para 2 nesse ano. Eu voto para o Mauro e para a Janaína. Ele está se saindo bem, né? Não tem. Ele saiu do MDB, mas... O senhor é muito próximo da Janaína. Sou muito próximo. Uma grande amizade com ela, é verdade? Tenho um carinho muito especial por ela. Acho que é uma grande mulher, uma grande política. Isso ninguém pode negar, né? Ela não... Ela é ela, porque muita gente acha, o pai comanda. Não, a Janaína é a Janaína. É dela, né? Nasceu com isso. Agora, a gente queria relembrar uma questão pessoal do senhor, né? Sim. O senhor trabalhou, na adolescência, o senhor trabalhou no Paraná, rodando filmes no cinema, é isso? Eu trabalhei, eu comecei como lanterninha, que era aquele cara que ficava com a lanterna. Você lembra? Que ficava, por exemplo, tinha gente que botava o pé em cima de uma poltrona,
né? Então você ficava sempre ali Tava cuidando. a lanterninha, opa! Chegava o lanterninho, o cara já se arrumava na poltrona. E aí eu fui aprendendo. Foi seu primeiro trabalho? Foi. Primeiro eu era engraxate, vendedor de picolé e de um tal de refresco que tinha em Londrina, refresco Saci. Era um pacotinho, você tirava um canudinho que vinha ali, furava e tomava. Né? E foi ali que eu comecei no rádio, na verdade, que eu ficava na beira do campo vendendo picolé ou esse refresco e com um pedaço de pau narrando futebol. Narrando eu comecei, jogo, na verdade, eu comecei simulando como narrador. uma narração. Eu comecei no rádio como narrador. Eu tive grandes professores, né, que foi J. Matheus, Fiore Luiz, que foram os grandes narradores de Londrina. Né? Então eu comecei, e aí tem uma história muito especial. Eu fui acompanhar o Londrina, que estava disputando em 77, o Londrina foi o quarto brasileiro. E eu estava acompanhando a equipe da rádio, né? E aí o locutor o repórter pegou uma gripe muito forte e não pôde trabalhar e me chamaram né, que foi um grande teste, foi na Vila Belmiro. Você foi narrar o jogo? Não, primeira? Fiz a reportagem, né, de campo. Reportagem de campo. Isso foi em Londrina, em Santos, no jogo contra o Santos. O Londrina ganhou de 2-1. Aí nós fomos para São Januário, Londrina ganhou de 2-0, né, no Brasileiro. E aí o Londrina classificou para disputar com o Atlético a quartas de final. E o jogo foi no Mineirão. E o Marinho... Estava em todas essas? Estava em todas. E o Marinho, que era zagueiro do Flamengo, aquele grande time do Flamengo, de Leandro, Zico, né? Aquele timaço, esse Marinho jogava, era de Londrina e foi vendido para o Flamengo. E o irmão dele era goleiro. Então o Paulo Rogério, que era goleiro do Londrina, se machucou. Em Santos o Mauro jogou, pegou tudo, ganhou do Santos 2-1, pegou tudo em São Januário, ganhou de 2-0, mas pegou tudo. Ele é repórter de futebol mesmo, viu, Poliana? Quando chegou em Minas para jogar contra o Atlético, voltaram o titular, que era o Paulo Rogério, e o Mauro foi para o banco, que era o irmão do Marinho. E o Paulo Rogério tomou 4 francos. O Londrina perdeu de 4-2. O senhor veio para Mato Grosso já com essa profissão, né? Eu tinha um irmão que morava em Sinop. Quando o Figueiredo esteve em Sinop, o povo pediu para instalar uma rádio, uma TV, porque não tinha nada. A única coisa que você pegava era rádio. Era tudo mato. Tem coisa que vocês não sabem, e é bom saber. Por que tem muito flamenguista, botafoguense, vascaíno, fluminense, no norte, no centro-oeste e no nordeste? Porque só pegava a Rádio Nacional, que era do governo federal. Então só transmitia o futebol do Rio, só do Rio de Janeiro. Quando você vai para o Paraná, era a Rádio Tupi. Você vai para o Rio Grande do Sul, aquela região. O Paraná, por exemplo, o Corinthians é o time que mais tem torcida fora de São Paulo. É impressionante no Paraná, mesmo. A maior torcida é do Corinthians. Por quê? Por causa da rádio das também, rádios. Que era a Rádio Tupi. A influência, né? O senhor montou rádios. em Sinop, quando veio para cá? O senhor ajudou a montar a rádio? Montei, estava montando, estava contando para a Poliana um pouquinho Antes da história. Começar. Aí eu pensei, eu não estava aguentando aquela coisa horrível, Sinop, se atolava na poeira ou atolava na época da chuva, né? Aí eu falei pro Joaquim Rabelo, que era o superintendente na época da rádio, cara, eu preciso passar uma semana em Sinop, daqui 2 meses eu vou inaugurar a rádio e tal. Não, pode ir e tal, mas a cabeça vou e nunca mais volto para cá. Né? Sinop ou Londrina? Voltei para Londrina, para ver a família, mas a cabeça era nunca mais voltar para cá. Voltar para Sinop. Voltar para Sinop. Cheguei lá 3 dias, no 4º dia falei, não, cara, eu vou. Que Deus me ajude e tal. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deputado, o rádio ainda é um grande companheiro do senhor no dia a dia? E o que o senhor gosta de ouvir também? A gente quer saber. Na verdade, eu fui muito criticado em Sinop quando eu comecei a rodar Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner, Amelinha, né, MPB. O senhor rodava no seu programa essas músicas? Só tinha o meu programa ao vivo, o resto era tudo enlatado. Tudo de Brasília. Vinha tudo de Brasília enlatado, né? Aí era Bartô Galeno, Amado Batista, com todo respeito, odeio, né? As músicas. Márcia Ferreira, que era da Rádio Brás, Edelso Moura, que era da Rádio Brás de Brasília. E o senhor mudou essa programação, tocava outras músicas. Eu comecei a tocar as músicas, né? E aí, até lembro, até hoje dela, Salete, né? Que me ligava, que porcaria de música, não, vocês vão aprender na marra a gostar de música boa. Música popular brasileira. Exatamente. E foi assim, aí eu fazia um programa chamado Alô Sinop, e depois comecei também, voltei para a origem, que era narrar futebol, narrei em Sinop 7 brasileiros, né?
narrei vários campeonatos Aquela fase do Rogério Ceni no Sinop, o senhor narrou? Narrei. Naquela época eu era diretor do Sinop Futebol Clube. Né? Eu daí participava da diretoria. E narrei a Copa do Mundo dos Seniors, que o finado Luciano do Vale fez em Santos e em São Paulo, no Canidé. Sim. Que era os campeões do mundo, mais os sêniores, Rivelino, Cláudio Adão, só essa Ademir da Guia, essas feras do futebol brasileiro naquela época. E o senhor foi ficando conhecido e as pessoas falam, por que você não disputa a eleição? E aí eu ajudava, eu fazia palanque de Mutum para baixo, eu fiz palanque para Júlia, fiz palanque para Jaime, fiz palanque... É porque as campanhas eram mais animadas, né? Fiz palanque para Bezerra, tinha showmício, né? Aquela coisa, eu lembro de um caso que eu estava ajudando o Oswaldo Sobrinho, candidato a governo, né? E contrataram João Paulo e Daniel no auge de João Paulo e Daniel. E não tinham pago o show ainda. E tinha lá 30 mil pessoas lá para aquele show místico e tal. Eu fiquei lá 2 horas segurando o público, sabe? Tem que segurar na garra mesmo. Para começar o show, antes de começar porque tinha que pagar os caras, não saía do hotel sem pagar. E era um jeito, gente. Pagaram e eles foram para lá. Boas histórias do rádio, né? Gostoso, da comunicação. Gostoso. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu falava para a Poliana, Aldair, você pega, TV está tendo dificuldade com a mídia social, muita coisa está tendo dificuldade, mas o rádio não. Conhece alguém que não tem rádio? Um grande sobrevivente. Essa é uma vinheta que existia na Rádio Live. Resiliente, na verdade. O rádio é resiliente. Tem um rádio. Inclusive, hoje pode acompanhar até pelo celular. Agora, deputado, nós vamos para o final desse nosso bate-papo hoje, que foi muito interessante. E a gente vai para o nosso bate-rebate, que é o momento que eu vou falar aqui algumas frases ou palavras. O senhor vai falar rapidamente de bate-pronto, que vier na cabeça a avaliação que o senhor faz. Tá bom? Vamos para o nosso bate-rebate. Vou começar com um erro do governo Lula. Não se comunicar. Acho que é um governo que está no seu 3º mandato. Já deveria ter falado que está bom e deixa o próximo. Um acerto? Voltar às políticas sociais é importante. Sabe, eu fui prefeito, eu sei o quanto foi importante para mim as políticas sociais que tinha na época e que foram paralisadas e estão voltando. Janaína Riva. Top 10, uma mulher de garra, valente, determinada, que tem muito conhecimento e que dentro do Senado vai ser muito gratificante tê-la como representante. Lealdade? Lealdade, acho que é o principal da política, né? A minha mexida de tabuleiro foi por lealdade. Lealdade é um governo que fez muita entrega, que eu admiro muito, que é o Mauro Mendes, né? E lealdade é alguém que eu acho que vai ser igual ou melhor do que ele, que é o Pivetta. Então, acho que é lealdade não só com eles, mas também com o meu Estado. Carlos Bezerra. Foi um ícone da política, foi um cara que foi governador, senador, foi deputado federal, foi prefeito, foi vereador, foi tudo. Deu o melhor de si pelo Estado, acho que deveria ter parado antes, né? Prejudicou muito a sua saúde, mas foi um cara que, quando você olha, porque não é só olhar superficialmente, mas você acompanhar a história do Bezerra, principalmente na área social, ele foi um canhão. Em uma palavra, o que é poder? Poder não é para qualquer um. Poder é fazer. Poder é realizar por quem precisa. E quando você tem a chance de ter o poder, realize. Faça pelos outros. Flávio Bolsonaro. Moderado, acho um bom candidato. De 1 a 10, uma nota para a gestão Mauro Mendes. 10. Congresso Nacional. 3. Tô lá. Preciso que melhore. Para mim, o que não está em negociação. Para mim, o que não está em negociação é a dignidade. Dignidade é tudo. Muita gente acha que você ser político é diferente da vida pessoal. Não é. Você tem que carregar o seu melhor para dentro da política. E aí você vai ser um bom político. Foi isso que eu fiz, né? Eu vim de baixo, nunca esqueci de onde eu vim. E hoje, se Santa Teresinha, eu posso falar nome aqui de cidade, porque sei que se você perguntar para os prefeitos, eles vão falar o que eu estou falando. Se hoje Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, né, que está 100% pavimentado, eu sou culpado por isso, né? Que está terminando um grande hospital, eu sou culpado por isso, está fazendo uma prefeitura que nunca me levou na prefeitura. Eu falei, você nunca me levou na prefeitura, prefeito? Ele falou, não, é vergonhoso. Eu fui lá, era um lixo.
está terminando de fazer a prefeitura nova. Então, isso é resultado, sabe? Isso é o que o político tem que fazer, é entrega, é levar na ponta, é conhecer o problema da sociedade, e eu conheço. Nada de falar, passou fome? Passei. Passou dificuldade? Passei. Família pobre? Sim. Quero coisa boa? Quero, mas não quero só para mim, quero para os outros também. Quero ser a voz que represente o povo de cada município distante da capital. Muitas vezes a gente enxerga muito Cuiabá, Vargem Grande, Rondonópolis, Sinop, fala muito dessas cidades, fala da riqueza desses municípios do eixo da BR-163, fala da riqueza de Primavera, mas esquece que tem Araguainha, que tem Luciara, que tem a Rondolândia, que você vai lá em Ji-Paraná para chegar em Rondolândia, né? Então, é isso. Juarez Costa, deputado federal, na nossa entrevista, no nosso podcast de primeira de hoje. Muito obrigado, deputado. Adair, eu te agradeço, prazer revê-lo, tinha visto há muito tempo. Começou como eu no interior, parabéns, você chegou onde chegou pela sua capacidade. Poliana, que Deus te ilumine, você tem o brilho no olhar, isso é importante, transmite, né, energia boa, e eu saio daqui muito feliz, sabe, porque... Só puxar um pouquinho. Coisa mais importante é isso aqui. Você me perguntar e eu tenho que responder. Não é só eu escrever e colocar na rede social e pronto. Não, aqui eu estou sendo questionado. Isso que eu gosto. Então eu sou fã do rádio por causa disso. Obrigada, Odair. Obrigada, deputado, né, por ter aceitado o nosso convite. Acho que esse ano é um ano muito importante, de muita reflexão mesmo, né, na escolha dos nossos representantes. Como o senhor mesmo disse, né, o senhor deu uma nota baixa aí para o Congresso, né? Acho que a gente precisa, sim, né, ter mais consciência na escolha, nas nossas escolhas, e cobrar, né, que é o que a gente está conversando aqui, de certo modo é uma cobrança também, né? A gente quer saber o que os nossos representantes estão fazendo lá em Brasília, estão fazendo das funções. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Um abraço. Tchau, tchau.